Olá, tudo bem? Hoje quero falar com vocês um pouquinho sobre a mansidão. E na palavra do Senhor em Tiago 3,13 nos diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante código proceder às suas obras. A mansidão na escola de Cristo é um dos assinalados frutos do Espírito. É uma virtude produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita-se a possuidora a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Quando a virtude da mansidão é acalentada pelos que por natureza são de uma disposição irritadiça e colérica, eles farão os maiores esforços para dominar seu infeliz temperamento. Cada dia ganharão domínio próprio, até que seja vencido o que é rude e dessemelhante a Jesus. Tornam-se cada vez mais semelhantes ao modelo divino, até poderem obedecer à ordem inspirada, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Quando alguém alega estar santificado e, no entanto, em palavras e ações pode ser representado pela fonte impura que emite águas amargas, podemos assegurar e dizer: essa pessoa está enganada. Ela precisa aprender o próprio alfabeto do que constitui a vida de um cristão. Alguns que professam ser servos de Cristo têm por tão longo tempo acalentado o espírito de aspereza que parece amar o elemento profano e ter prazer em proferir palavras que desgostam e irritam. Tais homens precisam converter-se antes que Cristo os reconheça como seus filhos. A mansidão é um adorno interior a que Deus atribui grande valor. O apóstolo fala dela como sendo mais excelente e valiosa do que ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. O adorno exterior apenas embeleza o corpo mortal, ao passo que a virtude da mansidão adorna o coração e põe o homem infinito em conexão com Deus infinito. Esse é o ornamento da própria escolha de Deus. Aquele que ornamentou os céus com as esferas de luz prometeu que pelo mesmo Espírito adornará os mansos com a salvação. Os anjos do céu registrarão como melhor adornados aqueles que se revestem do Senhor Jesus Cristo e andam como Ele em mansidão e humildade de espírito. Bem, aqui vem nos dizendo um fato que nós vemos hoje na sociedade onde a gente está passando. As pessoas, elas são ásperas, indelicadas quando vão conversar. Muitas vezes, com falta de paciência, não tem empatia nem misericórdia para falar com as pessoas. Uma demora, no entanto, faz a pessoa ser mais acelerada, mais agitada e não tem paciência. As pessoas que buscam o Senhor precisam dessa virtude, a mansidão. Nos dito que o nosso Deus adornou o céu com estrelas, com o sol, com a lua. Ele fez coisas lindas e maravilhosas e da mesma forma Ele quer fazer com a gente. Ele quer nos adornar. E todo aquele que reconhece, que percebe que tem um temperamento difícil, irritadiço, como diz aqui, colérico, mas percebe que não é legal, que não é bom, Deus vai transformar. E pela fé nós devemos tomar posse dessa promessa de que o Senhor nos dará aquilo que nós pedimos. Que precisamos ser mais mansos, mais humildes, que precisamos falar com mais doçura, que as nossas palavras não sejam como granizo, atropelando as pessoas que vêm conversar conosco. A mansidão é um dos atributos do céu. Os anjos vivem em meio à mansidão. A paciência, o amor, tudo isso nós precisamos adquirir. Em um mundo acelerado, agitado, é muito raro ver pessoas mansas e humildes. Você já deve ter percebido no seu dia a dia, no seu convívio, que as pessoas andam agitadas pelas coisas que precisam fazer. Elas não param muito para escutar, para ouvir o que você tem a dizer.
Até mesmo nós que estamos falando através de uma câmera, muitas vezes as pessoas aceleram o que a gente está falando, não tem muita relevância o assunto para elas, porque elas estão agitadas, não querem tirar um tempo para ouvir o sussurro do Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo quer falar com elas, Deus quer chamar a atenção delas, e elas estão muito agitadas, não estão dispostas a ouvir porque tem mais o que fazer. E o mais interessante que eu comecei esse assunto, porque está querendo buscar ter a mansidão. Porque precisamos, mais do que tudo, querer ter essa mansidão, é dar, é ouvir, é ter paciência, é ter tempo, é ter empatia, né? Mais do que querer que a pessoa nos ouça, é você ouvir, é você ter empatia para entender o que aquela pessoa está querendo dizer e não atropelar as palavras dela, mas escutá-la com calma, com paciência, como se você não tivesse muita coisa para fazer. É claro que a gente precisa ter um tempo específico, porque muitas vezes tem pessoas que vão conversar com a gente está numa hora agitada, tem que fazer a comida para os filhos, para a família, né? A pessoa chega conversando num momento que não é bem adequado, mas com delicadeza, com mansidão, com humildade, você pode chegar para a pessoa e dizer assim: fulano, nós podemos conversar a tal hora, o que você acha? Eu estou gostando muito desse assunto, eu acredito que daqui uma meia hora, uma hora, ou no período da tarde, ou tal dia, a gente possa conversar, eu gostaria muito de te ouvir. É bem interessante o que você está falando e gostaria muito de te ouvir. Talvez ela fique até sem graça, porque você talvez tenha cortado o assunto dela. Mas cumpra o que você marcou. Se ela concordar em te dizer um horário, um dia, cumpra. Vá até ela ou espere por ela naquele horário, naquele dia que você determinou para escutá-la com mansidão, com humildade. Porque Deus adorna, assim como Ele adornou os céus na criação, Ele te adornará também para que você tenha paciência para ouvir, né? Deus, com o teu Santo Espírito, usará você, usará as tuas palavras, o teu ouvido, para que você possa saber ouvir. Muitas vezes não é necessário nós falarmos, mas escutarmos. E você? Eu gostaria de te ouvir. Deixa aqui nos comentários um pedido de oração, algum problema que você esteja passando. Talvez eu possa orar por você, se assim você desejar. E gostaria muito, muito de que vocês pudessem orar por mim também. É um prazer falar com vocês. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até mais.